Então, no primeiro vídeo da série sobre os indígenas, a gente viu a questão de que a gente tentou trabalhar com aquela questão de desmentir aquela questão de que o território brasileiro, quando ele foi descoberto, a gente já questionou esse próprio termo descoberto, ele estava despovoado, né? Ou então, quando os momentos onde os europeus encontraram povoamento aqui, era um povoamento rarefeito, de organizações rudimentares e simples. E isso a gente viu no último vídeo, pelo menos eu tentei dar uma introdução sobre isso, que isso não é verdade. Então, o segundo mito que eu pretendo desconstruir rapidamente aqui nesse vídeo, esses vídeos de história do Brasil, de história dos indígenas, é a questão da inadaptação do indígena para o trabalho. Como os europeus não conseguiram explorar, escravizar os indígenas largamente na lavoura, nas plantações e nas diversas atividades laborais da colônia, a historiografia, os contemporâneos e depois a historiografia taxaram os indígenas de preguiçosos, como se eles fossem ineptos ao trabalho. E hoje pesquisas recentes têm demonstrado que isso é um absurdo. Na verdade, toda vez que você vê uma categoria em história que essencializa uma determinada identidade de grupo social, você pode ver com desconfiança, você pode ver que provavelmente aquilo ali é uma invenção, uma coisa baseada no olhar preconceituoso sobre o outro. Então esse olhar preconceituoso dos europeus, como eu já disse no outro vídeo, etnocêntrico, que lê o outro no signo da falta e não no signo da diferença, colocou que os indígenas eram incapazes de trabalhar, eles eram preguiçosos, eles não tinham adaptação para o trabalho agrícola, por isso que o negro seria melhor como mão de obra. Isso é uma mentira, uma inverdade, por vários motivos, mas dois que eu queria citar. Primeiro, os índios continuaram sendo escravizados, sendo utilizados como mão de obra compulsória durante todo o período colonial, e mesmo posteriormente em alguns casos. E segundo, que é o principal objetivo, já no momento de descoberta, quando os europeus têm o primeiro contato com os indígenas que habitavam no território, eles se deparam com populações que praticavam sim agricultura, praticavam sim formas sofisticadas de trabalho, de desenvolvimento de arquitetura, de desenvolvimento de cerâmica. Mesmo os grupos tupis, que eram grupos seminômades, tinham algum desenvolvimento de cerâmica, derrubavam árvores, plantavam em clareiras. Da mesma forma, a gente tem o exemplo lá no Pará da cerâmica marajoara, que é complexa, que demonstra o grau de complexidade daquela organização social que se desenvolveu na região da Amazônia Ocidental. Então a gente não pode dizer, incorrer nesse erro comum de alguns livros de história, que essencializam a natureza do indígena dizendo que ele é inapto ao trabalho. Esse tipo de abordagem serviu para que os europeus, em nome de uma melhor produtividade da terra, tomassem essas terras dos indígenas, porque já que o indígena não trabalha essa terra, nós podemos trabalhar e vamos gerar muito mais riqueza. Esse tipo de argumento ainda hoje é usado por certas elites quando fazem a tomada de terra de tribos indígenas. A gente sabe, por exemplo, que os índios plantavam, colhiam, pescavam, ainda hoje construíam, trabalhavam com canoagem. Então, essa abordagem que apresenta o indígena como preguiçoso, inapto ao trabalho, essa abordagem essencialista é falsa. Então, eu espero que esse vídeo ajude você a desconstruir. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses debates a respeito dos indígenas no Brasil, eu vou deixar um link ao final dessa página aqui nos comentários, para que você venha acessar, da professora Joelza Esther Domingues, o site Ensinar História, onde ela aborda muito bem a questão dos indígenas. De resto, no final de toda essa série de vídeos, eu vou deixar para você várias citações, vários textos que você vai poder consultar, que é de onde eu estou embasando essas informações. Se você tiver interesse e curiosidade de se aprofundar e conferir essas informações, eu vou deixar lá no último vídeo, quando eu estiver preparando ele. Então, um abraço, bons estudos!